Olá galera, estamos aqui no segundo episódio de Papo de Crum. Estou aqui com ele, que é nutricionista esportivo, pós-graduado pela FMU, 30 anos de idade, solteiro, meninas. Um dos especialistas na área da nutrição esportiva, já foi meu nutricionista, auxilia diversos atletas, Rodrigo Moreira. Bacana, hein? Seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso segundo episódio do Papo de Crum. Que demais, obrigado pela oportunidade, prazerzaço estar aqui. E agora vamos esclarecer, bater esse papo sobre dúvidas que forem surgindo, que você for contextualizando e dizer pra galera que o objetivo aqui é trazer sempre esclarecimento e muita experiência vivida já. Que eu tenho certeza que muita coisa pode agregar não só pelo próprio conhecimento, mas para você não cometer os erros que eu cometi ou para você também já saber os acertos e ter um caminho mais fácil para atingir seus resultados, você não acha? Com certeza. Já vamos começar com uma pergunta, acho que muito válida. Já tentaram pagar você com o corpo? Ô louco, meu Deus, olha só. Cara, já tive algumas experiências que chamaram a atenção, sim. Já tentaram coisas do tipo. Assim, ó, vamos lá. Então, eu sou o Rodrigo Moreira, nutricionista, já atendo há muito tempo em consultório e já viajei por muitas cidades, muitos estados, ministrando aulas, palestras. E, consequentemente, solteiro durante todo esse tempo, eu acabei tendo já uma série de experiências aí que chamam a atenção. Se a gente for se aprofundar, não sei até onde eu posso ir aqui não. Mas já aconteceu de você dar consulta pra pessoa no seu escritório e ela fala assim, então, sabe o que é? Que eu sou atleta, eu não tenho dinheiro, porque atleta é tudo fudido. E a pessoa fala, pode pagar de outra forma? Que isso? Não é uma pergunta. Às vezes. Não, desse jeito não, porque eu tenho o meu perfil mais profissional e sempre as pessoas me enxergaram desse jeito. Então as que se interessavam, elas tinham outra forma de me mostrar, né? E aí, mas não de forma tão explícita assim. E principalmente essa parte de atletas, eu peguei muita gente bastante educada, que agradecia muito pela oportunidade, né? Então dava pra perceber que era tudo bem organizadinho, o atleta já conversava antes, né? Pedindo a oportunidade ou gostando da ideia. E nunca, com o atleta principalmente, nenhuma história pra contar. Todos os atletas eram comportados até então comigo. Que bom. Viviam como profissionais. Que bom ou não? Porque tem umas atletas muito bonitas às vezes. Fisiculturismo principalmente, eu pensei Sim. bastante. Mas tem pessoas que eu acabo conhecendo, sendo o profissional que atende, e depois ela para de passar em consulta e a gente se mantém em algum tipo de contato, né? E já acabou acontecendo de sair com uma ex-paciente, por exemplo. Faz parte. Legal. Eu também já fiquei com ex-aluna, nunca fiquei com aluna, mas ex-aluna já tive experiência, eu sei como funciona. Mas agora vamos falar um sério um pouquinho, para não ficar muito nessa de falar idiotice, porque eu adoro falar idiotice. Explica pra gente o que é PRP. Legal. Ó, perda rápida de peso é a sigla PRP, quando você for fazer as pesquisas científicas, e a gente utiliza a perda rápida de peso em lutadores, principalmente, que o objetivo é fazer com que você pese menos no momento da pesagem e tenha ali nas horas subsequentes, às vezes um dia, condição de subir, às vezes 10% do seu peso. E isso, quem sabe, te dê uma vantagem se o adversário não fizer a mesma coisa que não é esperado que o adversário faça esse mesmo processo de perda de peso para a competição. Poderia ser também a PRP, né? Onde você tem uma perda muito expressiva durante um período curto de tempo, por exemplo, em um mês você pode perder 10 quilos para que você bata o peso para a pesagem e você, em sequência da pesagem, já começa a se alimentar para se recuperar em 24 horas e às vezes recupera todo esse peso perdido durante esse um mês. E a PRP é quando você tem uma ciência por trás dentro dessa organização que você vai fazer de orientação para o seu atleta. Então a perda em lutadores, quando não tem orientação profissional, ela é muito aleatória e muitas vezes ela é feita de forma bem errada, né? Que a gente vai acabar contextualizando um pouco mais sobre isso. E quando você tem um profissional que estuda, ele vai entender qual que é o melhor momento para que você ajuste a parte alimentar e você consiga não perder rendimento durante essa perda de peso
Porque muitas vezes você bate o peso da categoria, mas você está tão desgastado que isso interfere na sua luta do dia seguinte. Sua performance fica comprometida, então isso tem que ser levado muito a sério. E lembrando que o atleta ele vai competir às vezes 3, 4, 5, às vezes mais vezes no ano. Então se você não fizer de forma adequada, a tendência é que depois de um ano você esteja muito desgastado e não tenha conseguido os resultados esperados. Então a nutrição ela, no esporte, independente da modalidade, principalmente em modalidades que visam mudança corporal, a nutrição é carro-chefe. Né? Tem que estar junto, e por isso que é importante a gente falar com profundidade, detalhamento sobre tudo isso que, infelizmente, você sabe mais do que eu, muitos atletas de luta acabam não tendo a condição de ter uma orientação, um acompanhamento profissional. No Brasil você vai pegar futebol, os times da Série A, que você vai ter boa remuneração no esporte. Tirando o futebol, você não vai conseguir encontrar nenhum outro esporte. Se você pegar uma Série C do futebol, já você vai encontrar pessoas que não são valorizadas, né, dentro do que fazem. E na luta é um dos esportes, como outros tantos olímpicos, por exemplo, né, que infelizmente você acaba encontrando muito da equivocada forma, né, de você conduzir tudo isso, porque alguém te falou que, você tem que comer só salada com frango e vai assim até o final, e aí você acaba fazendo porque é a referência que você tem. Isso é fato. Eu mesmo já passei por muitas experiências assim. Na verdade, o meu conceito de nutrição mudou muito depois de ter te conhecido. Legal. Muito mesmo. Coisas que você... Eu tenho até hoje aquela tabela que você fez pra mim, dos alimentos que eu poderia ou não comer naquela época. Então toda vez que eu ia tirar peso, eu tentava usar aquela base, aquela referência. E você deixou bem isso que você disse. O problema é que o esporte no Brasil ou é futebol Série A ou é tudo Série F. É verdade, velho. Não importa o esporte. Aqui, infelizmente, nós temos uma cultura muito pobre em relação à visão, o quanto o esporte pode agregar à sociedade, e nós vemos as consequências disso aí, né? O esporte é agente de mudança de comportamento. Não tem melhor lugar para qualquer pessoa estar, não só crianças, adolescentes, que eu acho que sempre tem que ser o público que a gente tem que chegar com mais carinho, que serão os que irão dar sequência às nossas ideias, mas todo mundo se beneficia e eu posso até afirmar que necessita de atividade física. E o esporte não é só o competitivo, é competir consigo mesmo, né? Fazer com que você seja um atleta do dia a dia, você tem várias coisas para fazer ou não, ou você pode, quem sabe, se tiver apoio, se tornar um atleta de alto rendimento, né? Porque é super difícil. Isso que a gente está tentando também colocar, né? Que isso machuca um pouco, porque eu estou do outro lado, onde eu ofereço várias vezes o meu trabalho para poder acompanhar alguém que está em modalidades diferentes, que eu sei que não tem condição de estar arcando com todo o investimento que eu estou acostumado a cobrar para todos os pacientes. Então tem várias modalidades que eu já passei e a luta se destaca, porque tem muita gente que compete em várias modalidades de luta, né? Então você percebe que ainda no jiu-jitsu, quem sabe você tem um público que às vezes tem uma melhor condição, Um pouquinho mais elitizado, não é? Eu percebo isso na prática e só, velho. O resto é a galera que tem muito talento, muito esforço, mas o conhecimento específico. Não posso discutir sobre isso, nem a ideia da discussão é sempre compreender, aprender, né? Mas na parte de nutrição é complicado, velho. Quais são as experiências com a prática do PRP com atletas? O que você já viu atletas fazendo o que era totalmente errado, você conseguiu reorganizar e ajudar esse atleta, e os resultados disso? Que legal. Ó, a minha primeira experiência foi em 2014, foi com boxe. Daí que eu conheci a sigla PRP, que até então sabia um pouco o que era a luta e olhe lá, sabia sobre nutrição. Sempre eu indico, se você for um profissional da área, se você quiser lidar com o esporte, você vai ter que estudar diversas modalidades, mesmo você não praticando. Não dá para eu praticar 10 modalidades na vida, isso é inviável, mas eu consigo me aperfeiçoar estudando sobre isso, vendo vídeos, e foi isso que eu busquei. Era um atleta bom no Brasil, já que eu tive a oportunidade logo de cara,
do boxe, e aí ele não tinha a condição de render bem no treinamento. Ele era muito talentoso, muito habilidoso, muito rápido, tinha uma série de diferenciais, né? Ele também tinha essa forma de apresentação, tinha Manatê Coutinho, o nome dele. Ele tinha uma forma de apresentação tipo a sua, vamos dizer, que mexe muito com o público. Ele começava a luta com os braços para baixo e direto ele tirava onda com o adversário, sabe? E tudo isso deixa algo mais atraente, porque é um espetáculo, né, de certa maneira, tá buscando. Enfim, mas voltando para a perda de peso, ele não tinha noção nenhuma, essa era a verdade. Então ele comia o clássico do brasileiro, vamos dizer, quando tem atualmente, né, infelizmente, mas não tinha aquela especificidade do que comer perto da atividade física, do que comer depois do exercício, do que comer nos dias sem treino, do que comer entre treinos. Esse é um ponto muito expressivo. Vários atletas emendam, então tô lutando no MMA, preciso treinar 2, 3 treinos no dia. E aí muita gente não sabe o que fazer no entre treinos, às vezes emenda, consegue até ter um rendimento, mas isso sobrecarrega muito seu organismo, né? Então você precisa ter alguns cuidados. E aí a mudança foi brutal, ele chegou em um altíssimo nível na carreira dele, também fez lutas importantes fora, fez uma na China, que foi um momento muito interessante pra gente, porque ele teve uma dificuldade para chegar na China, imagina. E aí precisava bater o peso da categoria, era o peso mais baixo, ele nunca tinha batido porque foi desafiado pelo campeão, então é aquela oportunidade da vida, se eu for e se eu ganhar, muda toda a minha trajetória. E aí ele chegou lá, intestino travado, toda a ansiedade envolvida, então aí ficou preocupado, né? Ele disse o que ele tinha à disposição, eu me lembro que ele tinha aveia, ele foi no supermercado e conseguiu identificar na China, ficava um pouco perdido. E aí a gente jogou com adoçante, melhoramos o intestino dele, o intestino voltou a funcionar, passei algumas outras orientações. Foi bem, lutou todos os rounds, não ganhou, tem um pouco de, se você não realmente nocautear, né? Na China é assim, se você não nocautear, principalmente eventos muito grandes, que não tem, por mais que sejam grandes, não tem tanta visibilidade em relação à mídia. Se você não nocautear, você não ganha. Foi exatamente. Lá é assim. Ele passou, foi transmitido, a gente conseguiu assistir, mas dá pra ver que ele lutou melhor, mas tá tudo bem, né? Não conseguiu nocautear e aí trouxe, foi valorizado, mas ele decidiu ir pro lado escuro. E aí a PRP foi bem interessante nesse caso, né? Porque a gente teve esse período de transição de viagem, quando chegou lá uma alimentação diferente, né? E foi tudo certo. Então assim, eu nunca tive dificuldade como profissional, prescritor, porque eu sempre busquei entender o que eu estava fazendo. Eu acho que falta um pouco disso. Muita gente aceita o desafio, mas não busca reconhecer as suas limitações e ao invés de você aproveitar da oportunidade para você superar a limitação, você acaba querendo se enganar o próximo e ninguém sai ganhando com isso. Você entende? Então, esse é o ponto. Porque senão eu só poderia atender de uma modalidade que eu pratico, né? Então eu atendo de várias modalidades porque eu vou estudar. Por exemplo, atendi o Fernando Fernandes ontem, sabe? É um ex-BBB, cadeirante, um cara incrível. Você conhece ele, o Fer. O Fer ele muda de modalidade a cada 2 anos, praticamente. E agora ele tá no parapente, que é um voo livre. Aí tem que estudar, porque assim, eu poderia prescrever algo, já tendo o cara há bastante tempo, eu poderia prescrever algo, conhecer o corpo dele e falar, tá tudo bem, ganho tempo com isso, mas não, então me permite mais alguns dias, porque eu preciso estudar essa modalidade e eu vou trazer mais especificidade na prescrição. Então isso vale para luta, vale para qualquer modalidade, tem referência, aí você vai ter que abdicar de alguma coisa, que é tempo que às vezes você poderia estar fazendo algo que te distraia, e aí você tem que se distrair com conhecimento, né? Desculpa. Imagina. Quais são os erros mais frequentes da galera da luta na hora de desenvolver sua própria dieta? Cortar o carboidrato logo de cara na perda de peso, achar que é assim que começa. E se você deixar para cortar mais para frente, desde já, esse é um grande segredo da perda rápida de peso. Porque se você tira o carboidrato logo de cara, ele é a principal fonte energética utilizada durante qualquer modalidade de luta. Então, se você diminui seu estoque chamado de glicogênio muscular e hepático, que é o estoque de glicose com água, que é o que nos dá a energia rápida. Quando você come pouco carboidrato, você estoca pouco desse glicogênio porque você fornece pouca glicose para o seu corpo.
a tendência é que você dure menos tempo em alta intensidade no treino. Então você consiga tanto não chegar na sua melhor condição, quanto você vai ter uma antecipação da sua fadiga. E se você fizer isso logo de cara na perda rápida de peso, então faltando aí uns 40 dias, você começa e já tira o carboidrato. Você já vai se depledar, ou seja, você vai acabar se cansando muito rápido e vai queimar largada, que vai ter uma hora que você vai ter que tirar esse carboidrato, que é próximo dos dias de pesagem, que o carboidrato ele hidrata. Então quando você tira, você ajuda na desidratação. Então você tira o carboidrato e você desidrata. Então você tem que deixar para o final, para que você faça o corte da água junto com o corte de carboidrato. E esse é o erro mais frequente, porque aí a galera tira arroz, feijão, pão e fruta logo de cara, velho. Achando que é só saladinha com frango. É muito comum. Fazia muito isso. Então, aí queimou a largada. Eu tento simplificar dessa maneira, sabe? Você vai atingir, só que você vai passar muito mais dificuldade do que poderia. Eu já tive vários atletas que se surpreendem, né? Quem sabe você também, como Sim. você usa como referência até hoje. E aí eu estudava, eu acho que até no seu caso eu devo ter prescrito o pós-pesagem, assim, tudo é uma questão de testar também, né? Fico aqui tentando lembrar, por isso que eu fico... Era um shake, você me sugeriu primeiro, se eu não me engano, água, depois um shake ia um pouco de tudo, ia proteína, ia hipercalórico, ia açúcar, ia cafeína, né? e um pouco de tudo. Tu tinha que tomar o shake, Chegou uma hora que eu falei, mano, eu quero nem olhar pra esse shake. Eu fui aprendendo com tudo isso, porque o estudo fala uma coisa, e aí eu pegava exatamente o estudo e tentava transpor para a prática. E aí vários feedbacks fizeram com que o meu pós-pesagem fosse cada vez mais se aperfeiçoando. Não, mas melhorou, mas a questão era que você se enjoa com gosto, porque tudo que você tem que ingerir demais e por obrigação, começa a te irritar. Quando a gente tira peso, ficamos muito sensíveis, cara. É uma sensibilidade que, pelo que eu percebi, se iguala. Em que sentido? Psicologicamente? Psicologicamente. Parece que você tá de TPM. Eu vejo... Tá no limite, né? Você tá no limite de tudo. Sei. Tá no limite de tudo. Fisicamente, psicologicamente. Tá no limite. Já teve pesagem de eu subir na balança, fazer o peso, descer, tomar um gole d'água e começar a chorar. Não sei porquê. Muito estresse. Chorava, que nem uma criança, assim, de alívio. Né? E eu não entendia Tava porque eu chorava. angustiado. Eu não entendia porque eu chorava. Agora você consegue interpretar um pouco que, sem você querer, você fica muito preocupado em atingir a sua meta. Mesmo você falando, não, isso aqui eu sei fazer, eu vou conseguir, mas não tem como, e seu corpo sente isso, né? E aí tem um hormônio chamado cortisol, que é bem conhecido, é um hormônio do estresse. Enquanto a gente está vivenciando esse estresse, ele sustenta muito das nossas necessidades. Só que quando você para, por isso que muita gente fala, quando para que você sente, que é o que você acabou fazendo, você conseguiu atingir sua meta, esse hormônio do estresse, ele reduz drasticamente, aí tudo acaba sendo extravasado, né? Por um período, e tem que deixar soltar mesmo, isso aí é uma tensão esperada. Não sei se você já ouviu falar que a ansiedade, em até um ponto, ela é necessária e positiva. Então, se você estiver muito ansioso, você fica angustiado, agitado, isso é normal porque não é só o psicológico. O estresse era o estresse físico, pra bater o peso, entre outros que você tem aí além na sua vida propriamente todos os dias, né? E aí, quando você tem a ansiedade que te motiva, é aquela ansiedade que te deixa preocupado, mas de uma forma onde você está atento ao que você vai fazer. Então você vai, como você fez aqui, você se organiza, né? Você sabe o que vai acontecer, né? A ansiedade é o medo do futuro, né? Quando você não está preparado. Só que se você não estiver muito ansioso, você fica muito relaxado e você fica na sensação de prostração, você não age. Então você tem um nível de ansiedade que é o nível performático, todos os atletas têm isso, que é você estar em estado de atenção. Quando você está treinando, você está ansioso, mas uma ansiedade controlada, mas ansioso no sentido de alerta. E isso faz parte, por isso que eu falo que é atleta independente da modalidade, porque eu sou atleta dos estudos, eu falo. Eu estudo muito e consequentemente acabo também associando isso, né, de valorizar um pouco, de que trago
uma compreensão, uma complementação ao esporte de outra maneira, né? Não propriamente sendo atleta como a gente gostaria. É que nem árbitro de futebol, né? Que o cara queria ser jogador, não consegue, vira árbitro. Eu sou um pouco disso. Não. Tem gente que nasceu para aquilo. Eu costumo falar que tem pessoas que nasceram, que nem eu conversei semana passada com o Leonardo Elias. E ele é um dos maiores treinadores do mundo no Muay Thai. Como atleta, ele foi um atleta bom, dentro da média. Sempre muito esforçado. Só que como treinador, o cara sempre foi incrível. Porque na época nós meio que começamos juntos como atletas. E, ele já era um ótimo orientador. E conta, Nasceu pra isso. Quais são as principais características, assim, curiosidade que você coloca num treinador? Que eu acredito que você tem que ter o domínio da arte, vamos colocar aqui, é a modalidade que você vai, mas essa parte cognitiva, de motivação, de saber se comunicar, né, saber ser aceito, como é que é? Porque você... Aí você me coloca em maus lençóis, porque eu vou acabar falando umas coisas que vai deixar uma galera nervosa, chateada, mas eu vou falar, já que você está perguntando. Pra mim, primeira coisa, um treinador ele precisa deixar bem claro quais são os objetivos dele com aquele atleta. Primeira coisa. Segundo, saber cobrar, saber espremer a laranja no ponto certo do atleta. Não adianta você exigir coisas que o atleta não vai chegar até aquele ponto, e também não adianta você aliviar demais para manter o atleta com você, porque assim ele vai deixar desperdiçando o talento dele. O treinador ele tem que saber o ponto certo para poder tirar o melhor do atleta e não zerar a fruta. Para poder... O treinador ele precisa saber também deixar claro para o atleta que ele está ali, entender que ele é um líder, ele é a cabeça, é o primeiro a receber a pancada e o último a receber o afago. O treinador é esse cara. Ele tem que puxar a responsabilidade da vitória ou da derrota do atleta dele para ele, entendendo que se o atleta dele ganhar, que nem no futebol geralmente é assim, se o time ganha, parabéns, o atacante jogou mal bem, o goleiro estava ótimo, todo mundo esquece o treinador. Perde, o problema é o treinador. É verdade. Sempre acabam responsabilizando e não valorizando, né? E uma coisa que eu acho que, falando da luta, é que os treinadores, boa parte dos treinadores aqui no Brasil serem atletas que não deram muito certo, boa parte, grande maioria é isso, então eles querem aparecer muito, sabe? Eles querem muito holoforte, assim, e acabam super valorizando o que eles mostram do que realmente está acontecendo. E isso cria uma ilusão de que ele é muito bom, sendo que ele não estuda, não se desenvolve, mas no que ele mostra ele é perfeito. E infelizmente a galera cai nessa. Mas é uma realidade, eu acho que em qualquer profissão, né? Você tem, às vezes, as referências que não somam tanto para a área, para a classe, né? Como poderiam, né? Mas faz parte, são os mais vistos e a gente tem que também reconhecer os diferenciais envolvidos dentro disso, né? E a gente também quer ser ouvido e vamos buscar aí da nossa maneira conseguir que todos consigam nos ouvir. Quanto mais pessoas... Acho que esse é o sentido da vida, né? Queira ou não, é você conseguir contribuir. E aí você contribuindo com alguém, está contribuindo consigo mesmo, tudo isso vai e volta. Então é muito bom, né? Quando você tem pessoas que te dão atenção, como a gente está dando um pro outro agora. Isso é muito bom. A galera não entende que cada pessoa é uma pessoa, cada biotipo é uma maneira diferente que o sistema, que a máquina funciona. E por falar nisso, o que você acha do biotipo do atleta brasileiro? Tem diferença do biotipo do atleta europeu? Um exemplo, o padrão do atleta brasileiro é o cara de 1,70m e poucos, mais ou menos entre 69 e 77 quilos, que é o biotipo padrão do brasileiro, né? Tem alguma diferença para melhor rendimento entre essas duas visões de biotipo? Não especificamente que o biotipo já dite o rendimento, né? Não quer dizer que uma pessoa mais longilínea, mais magrão, ou uma pessoa mais larga, mais geladeira, vamos dizer, vai ter benefício só por isso, né? Mas é esperado que nós tenhamos uma média de estatura diferente entre vários países.
Você vai ter estudo mostrando, né? Normalmente os gráficos. O Brasil está entre, acho que um país intermediário em relação à altura média da população. Então você vai encontrar não só a altura, mas a largura, normalmente proporcional à altura. Então se você for pegar um europeu, a tendência é que ele seja mais alto e até muitas vezes mais largo do que você, pela condição, pelo menos, de crescimento ósseo, que a gente chama de frame no fisiculturismo, que é o preenchimento de toda aquela carcaça que você tem. Quanto mais osso você tem, mais músculo em volta você pode também desenvolver, né? Pode hipertrofiar. Acho que tem uma mudança expressiva, normal, entre as raças, né? Normal, mas não que isso seja um fator limitante. Mas você não vai pegar uma pessoa como uma média do brasileiro, ele vai ter mais dificuldade para jogar um basquete americano, porque ele precisaria ter mais de 2 metros de altura possivelmente. Então tem uma certa seleção natural para as modalidades, mas dentro da modalidade, aí você vai ter o diferencial da envergadura, que às vezes é um diferencial, às vezes nem tanto, né? Então acho que é uma soma de fatores que esse não acaba sendo ponto-chave. Mas existem referências gerais em relação à alimentação, né, que a gente tem uma média da população e o que essa média da população deveria comer. São aquelas clássicas 2.000 calorias, de certa maneira, por dia, uma pessoa de 70 quilos. Aí tem aquela pirâmide alimentar, onde você vai ter bastante frutas, legumes, verduras, cereais, leguminosas, tubérculos, né, que aí cereais seria arroz, leguminosa feijão, tubérculo batata. Então você tem essas referências de tradição também do país, né? Que aí na China, por exemplo, na Tailândia é diferente, né? O que eles têm de hábito de café, almoço, até o jeito de comer, né? Arroz, muito arroz, um pouco mais de arroz com frutos do mar, arroz. Só que o arroz da Tailândia é maravilhoso. Ô, louco. É maravilhoso. A melhor comida do mundo pra mim é da Tailândia. Então, O que eu mais sinto falta da Tailândia é o bendito arroz, cara. vai lá, tenta achar uma diferença entre o nosso arroz soltinho, leguinho, Então, de lá. entre o nosso, não tem tanta diferença. O arroz deles é um pouco menos solto, mas não chega a ser papado. Que nem o da China é mais puxado pro papado. Sei. E ele é, cara, ele é mais Muito saboroso. saboroso. Eu acho que talvez seja a maneira de preparar, Tempero. talvez seja o cultivo seja diferente, mas você sente uma diferença na hora das misturas, quando eles nos apresentam. É bonito de ver e é bom para comer. Tem um restaurante tailandês ali, não é bem um restaurante, é mais para entrega. Aí iFood, nos patrocine. Que é o Thai Food. Já tá patrocinando. É o Thai Food. E eles fazem esse arroz tailandês. Que legal. Cara, qualquer dia vou marcar de comer esse arroz tailandês, você vai gostar pra caramba. Quero Bom experimentar demais, um pouco mais. Mas um exemplo. Tenho 70 quilos, melhor, luto nos 70 quilos, tenho 1,70m. Provavelmente eu seja dessa largura. Luto nos 70 quilos, tenho 1,85m. Provavelmente eu seja fino e alto. Há uma diferença, só que ambos precisam bater o peso, ambos precisam render. Há uma diferença na dieta. Legal. Assim, é esperado que esse mais alto tenha mais facilidade para perda de peso quando necessário. Mas é esperado que esse um pouco mais equilibrado tenha mais condição de ganho de massa muscular. E isso já muda um pouquinho da prescrição. Quem tem mais facilidade para o ganho de massa vai precisar possivelmente de um pouco menos de proteína, né? Quem já é mais longilíneo, que é esse mais alto, ele tende a utilizar mais facilmente carboidrato como fonte de energia. Então ele precisa de maior quantidade, mas também ao mesmo tempo ele tem dificuldade para a construção muscular, às vezes precisa de mais proteína, precisa de mais calorias em si, então muda um pouquinho sim. A gente chama de biotipo isso, e se resume às grandes categorias que é endomorfo, que é aquele mais largo, mesomorfo, que é esse mais equilibrado, e o ectomorfo, que é aquele mais fininho, mas mais alto. São os biotipos que isso é científico e isso modifica até mesmo a destinação para o esporte, como eu falei. Tem esportes que aquela característica de biotipo já são esperados que eles tenham melhor rendimento, então já há um direcionamento. Você tem uma visão, eu não posso afirmar que é muito diferente, mas dentro do que nós somos acostumados a ouvir pelos populares, você tem uma visão diferente em relação à sua profissão, a maneira que você leva ela. Você já teve problemas com outros profissionais da sua área por você ter uma visão diferente ou não, ou por eles terem uma visão que foge da sua ideia de verdade? Já puxado isso aí já, cara. Muita limitação eu tive de crescimento por não aceitar
menos do que eu sei que poderia ser feito. É basicamente isso, né? Então eu já tive uma clínica, onde eu fiz todo o investimento para desenvolver essa clínica, que era para desenvolver pessoas comuns com avaliações que atletas recebem. O objetivo era esse, então alguém que treina com você, vamos dizer, ou você, que já seria um atleta no caso, queira ter um acompanhamento a esse nível. Então vamos analisar toda a parte biomecânica do seu movimento. Se você é um lutador, então você vai fazer os gestos que você faz, a gente vai te filmar e aí a gente vai avaliar a eficiência do seu soco. Será que você não precisa entrar? Tudo isso daí era sonho meu. E aí eu criei um espaço para isso, tinha médico, tinha também psicólogo e o profissional de educação física, que também tinha que ter essa visão sistêmica. Vai chegar a pessoa que corre, chega a pessoa que faz musculação, quer ganhar massa muscular, vai chegar lutador. Tinha que ser estudado. Ou interessado, esse é o ponto. Porque eu não posso esperar que alguém saiba de tudo, como eu não sei e nunca vou saber. Mas eu posso esperar que alguém se prontifique a estudar. E aí as dificuldades são essas, é que a minha visão sobre a nutrição, eu sou um nutricionista 100% do meu tempo. E não quer dizer que isso é bom, mas é o jeito que eu sou. E é difícil encontrar pessoas que se doam tanto. Aí eu comecei a aceitar que não é um erro dos outros. É um exagero meu, mas uma característica que eu não tenho como mudar. Eu não consigo fazer menos do que eu poderia fazer. E aí eu percebi muito disso, né? Então eu tive profissionais que prescreviam de maneira equivocada, claramente, faltavam em consulta. Imagina, alguém vai lá fazer a avaliação com você e aí eu tenho que justificar que tal profissional não veio aqui. Coisas que não aceitava. Eu falava, não é possível que eu estou passando por isso, sendo que eu fiz algo para ajudar todo mundo aqui, né? No final das contas, o objetivo. Eu já tive muita dificuldade e até mesmo para criar, por exemplo, consultorias de emagrecimento. Eu já estive do lado de todas as minhas referências na área, né? Então eu já palestrei no mesmo palco que todo mundo que eu ouvi muito, né? Então já tive oportunidades de pessoas com uma visibilidade social muito grande e outras com visibilidades acadêmicas muito grandes também, né? Já estive do lado de todas. Só que é um mundo um pouco diferente, né? Então às vezes você acaba não se juntando porque o que eu quero fazer é a diferença. E aí a diferença não é só pro meu bolso, né? A diferença é para quem tá do outro lado e consequentemente eu tenho que ser reconhecido por isso. Tem muita gente que vai, como você citou, os treinadores de forma geral, né? Que vai com a imagem e acaba vendendo um produto que é comprado pela imagem. Só que aí na hora de deitar, né, no travesseiro, eu não sei como eu conduziria. Então eu nunca aceitei algo pela metade. Então eu já tive muitos problemas. Não problemas que eu externava e nunca saí na mão por isso. Não chega tanto. Não precisa, porque eu aceitava que era um pouco problema meu. Depois eu comecei a perceber. Eu falei assim, eu estou exigindo muita coisa. Só que eu sou assim, então ou eu aceito isso e volto a ser eu e construir minha vida sozinho, né? Tipo um cantor ali que abandona a banda de certa maneira. E aí tô me achando cada vez mais, tô muito feliz com o meu momento, mas já tive muitas dificuldades, porque agora no meu momento eu tô mais como professor mesmo me orientando, e isso é um pouco mais tranquilo do que você ter que, você tá no mesmo projeto e querer fazer as coisas acontecerem, e quando você vê, você tá correndo sozinho. Tem um amigo meu que sempre falou uma frase que eu trouxe pra mim: não espere dos outros aquele que você estaria disposto a fazer por eles, porque nem todo mundo tem a sua visão em relação ao mundo. Caraca, muito forte, muito forte, né? Porque não tem como nós, por mais que você esteja se doando ao máximo, esperar que as pessoas entendam que aquele é seu máximo e que aquilo é para o bem dela e que ela deveria, por soma de 1 mais 1, entender que ela deveria fazer a mesma coisa numa via contrária, né? Porque é tudo questão de relacionamento. Todo relacionamento tem que ser uma via de mão dupla, né? Eu estou mandando para você, manda ele para mim de volta. Você está investindo seu dinheiro, seu tempo, a sua paciência numa situação. Você gostaria que as pessoas trabalhassem em cima disso de maneira que valorizasse o que você está. Infelizmente, não dá para esperar muito das pessoas, né? Eu falo que o problema não são elas também, porque eu falhava em outras coisas da minha vida também. Porque tudo que você se dedica muito, você abdica de muito.
E aí, muitas vezes a gente não fala disso. Eu tenho uma visão sobre isso bem interessante, eu acredito que seja bem interessante. As pessoas falam que o atleta pato é o atleta ruim, Porque que o atleta bom é o atleta leão. Só que pega um pato, pega um leão, levanta a 5.000 pés e taca. Vamos ver quem sobrevive. é verdade. Pega um pato, pega um rinoceronte, taca no meio do mar. Vamos ver quem sobrevive. Pega um pato, pega um tubarão, joga no meio do deserto. Vamos ver quem vive mais tempo. Às vezes, você procurar ser uma pessoa que se adapta aos meios, às outras pessoas. Lógico, não se limitar ou tirar a sua autonomia como pessoa, da sua personalidade, mas entender que nem sempre o meio vai se adaptar a você, às vezes você precisa adaptar ao meio, nos ajuda a ter melhores relacionamentos e trabalhar melhor com as pessoas. Eu gostaria de ouvir meus conselhos, sabia? Olha, Deus, é incrível. Meus conselhos são ótimos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. Eu sou o cara que eu saio xingando todo mundo. Olha, não, mas eu acho que tudo que a gente acaba falando a gente assimila de alguma maneira. E é a maneira que faz sentido pra gente. E você não fazendo mal pra ninguém, velho, você pode ser do jeito que você quiser. Você pode ser. Esse é o ponto. Eu concordo. Voltando para o nosso assunto principal. Ei, vai lá. Na sua opinião, existe uma diferença entre uma dieta de preparação no pré e no pós-pesagem de um atleta de Muay Thai e um atleta de Jiu-Jitsu? Porque eles fazem forças diferentes na luta, né? Eles têm tônus musculares diferentes na aplicação das técnicas. Há uma diferença? Há uma diferença. As modalidades elas vão ter suas peculiaridades, né? Então suas especificidades. O Jiu-Jitsu tem muita força explosiva, né? Que você vai tirar alguém de cima de você, você tem que ter uma explosão gigante, né? E coisas do tipo. Você tem que ter uma velocidade, mas a principal força utilizada é a chamada força isométrica, que é quando você tem que estabilizar, só que para você estabilizar você está travando alguém, né? E isso exige muita força, muita força. É muito desgastante também. Já o Muay Thai, o boxe ou qualquer outro esporte, ou qualquer outro esporte de luta onde você tenha soco e chute, você vai ter momentos muito explosivos, né, seguidos de recuperações intermitentes muito curtas, né, que aí você vai ter os intervalos dependendo se você for levar em consideração no treino, round, enfim. E isso vai ter alguns diferenciais em possíveis tipos de suplementos que possam beneficiar. Por exemplo, se você for colocar um lutador em relação ao pós-pesagem, eu acho que esse é o ponto mais interessante do judô comparado ao Muay Thai. Você tem um intervalo diferente entre... O Muay Thai você tem quanto tempo de intervalo normalmente? 24 horas. Então isso já muda completamente. O judô e o jiu-jitsu são... No mesmo dia. 3, 4 horas, 2 horas. Uhum. Isso muda completamente todo o preparo, porque você não pode recuperar peso pós-pesagem, então a tendência é que seu peso seja uns 4 quilos a menos do que você vai competir, e olha lá, né? Porque você vai ter ali um intervalo curtíssimo, onde você já tem que às vezes estar se preparando. Então a parte alimentar nesse pós-pesagem é bem diferente, no pré-pesagem é bem diferente, mas na parte de treinamento, o ponto-chave é não faltar energia para o rendimento no treino, os dois vão ter um gasto calórico bem expressivo. Por exemplo, um suplemento como creatina, já ouviu falar, já deve ter utilizado. Sim, muito. Então, ele te traz explosão e força. Para a luta isso é perfeito, né? Porque explosão você tem sempre, só que ele eleva um pouco seu peso. Então a gente tem que saber o melhor momento para utilizar, porque ele retém líquido dentro do músculo. Já a cafeína, que ou você ingere via café ou via um chá verde, não, cafeína ela traz resultado e é saudável, café é saudável pra caramba, saiba disso. Não se julgue por tomar bastante café. Eu sou um cafetólogo, sei lá, tem um nome esse vício, eu sou. Eu tô tomando café virado no giraia. Então, e aí a cafeína, a substância ativa presente no café que gera uma condição de aumento de adrenalina, ela melhora muito a performance de qualquer modalidade esportiva. Ela vai te dar mais estado de alerta, de atenção, mais agilidade, isso é fundamental em qualquer modalidade de luta.
E assim também é um outro suplemento muito utilizado. Então, na verdade, há muita similaridade nos treinos em relação à parte alimentar, que os dois vão precisar de bastante demanda energética, os suplementos podem se repetir. Ponto. Quando você compara o jiu-jitsu com o Muay Thai em relação à preparação para a luta e o pós-pesagem, aí são diferentes. E também a característica do Muay Thai normalmente já é alguém mais longilíneo, né? Muay Thai... Geralmente, depende muito do... Tem vários perfis, na verdade, a galera do Muay Thai. O jiu-jitsu já é um pouquinho mais... O brasileiro ele já é muito diferente um do outro, né? Eu costumo falar que... não, uma das experiências que eu tive fora do Brasil, morando na Ásia, por mais que eu vivesse em Xangai, que é uma cidade da China, eu convivia mais com estrangeiros, porque Xangai é uma cidade, é uma metrópole, igual São Paulo, Nova York, Paris, é uma metrópole. Sim. Então tem muito estrangeiro. E eles não veem o brasileiro branco, o brasileiro preto, é brasileiro, ponto, pra eles. Porque a gente é muito diferente um do outro, não dá pra padronizar, não dá pra saber se você é brasileiro ou não. O africano, você olha pra ele e sabe que ele é africano. O europeu, você olha pra ele e fala, ou é europeu, ou é australiano, ou é americano. Não tem esse meio termo. E tem muito disso lá em relação ao biotipo do brasileiro. Nós somos muito diferentes do outro. Às vezes tem atleta de Muay Thai com 1,90 m que pesa 75 kg. Eu já lutei com caras assim, e é bem complicado. Imagina. É bem complicado. Mas a característica que tem mais rendimento, na sua opinião, do atleta do jiu-jitsu é aquele que é mais parrudo, no caso, né? É o mesomorfo. O mesomorfo ele tem mais facilidade para ingressar no jiu-jitsu, você acredita nisso? Com certeza, porque ele tem mais base já, né? Você já tem mais facilidade dessa estabilidade e você não precisa de envergadura tão grande, né? Você vai ter aproximação, normalmente tem o rola, né? Aí já sabe, ó, se você é mesomorfo, você já é mais larguinho, jiu-jitsu pode encaixar melhor pra você. Mas aí se você for mais largão mesmo, aí eu endomorfo. Isso é o peso. Aí já é outra característica. Que aí encaixa em qualquer modalidade também, mas normalmente onde exige-se mais força. Força, né? Tipo, levantamento de peso. Ou em categorias de mais peso do próprio, de todas as lutas, né? Sim. Acho que as pessoas com mais peso, elas acabam já tendo essa característica. Mais largas, né? E já falando de ganho, perca de peso, E por falar nisso, você já teve problemas ou você acha certo ou errado, ou você indica ou não indica a utilização de substâncias fora do padrão? Assim, os medicamentos e os anabolizantes, por exemplo, eles são realidades. Desculpa te cortar, é porque esse tabu acho que já foi quebrado, né? Eu acho que ainda não. Você acha que ainda não? É difícil. Você já ouviu um bate-papo aberto, assim, é pouco frequente. Você deve ter que eu pesquiso muito sobre, então alguns canais de YouTube são especializados em falar sobre isso, dos que eu pesquiso. Eu gosto muito de pesquisar também, eu estudo bastante. E pra mim, por eu estudar muito, pra mim já tinha sido quebrado esse tabu. Ainda falta muito conhecimento e é muito associado à estética, né? Então, aí foi pro lado, por exemplo, de reposição hormonal. Você tem um fundo terapêutico, só que o fundo principal, que já foi assim difundido, é para você melhorar a sua estética. Então você vai ver pessoas de diferentes idades, diferentes necessidades, condições, utilizando. Trazendo pro esporte, tudo que você melhora a força, você aumenta a massa muscular e que você aumenta a oxigenação do seu corpo, seria então, quando você pega um exame de sangue, no hemograma você vai ter lá o eritrócito mais alto, que são as células vermelhas do seu corpo, isso traz mais rendimento. Quanto mais oxigênio você tem, melhora a sua ventilação, isso ajuda muito em qualquer modalidade, que você fica sempre em batimento, frequência cardíaca alta, e quando você tem uma melhor condição de massa muscular, você tem menos lesão, você tem mais velocidade de recuperação, você tem mais força, e na luta você acaba não tendo doping, né, frequentemente. Mas só os eventos grandes tem, a maioria dos eventos não tem. Então, e aí eu acho que é um recurso que se faz necessário para grande parte dos atletas, porque isso pode contribuir, dependendo da necessidade do caso,
que principalmente você tem muito desgaste e às vezes a sua própria produção ela não vai ser suficiente para a sua necessidade, mas isso não é algo generalizado, o problema está aí, porque muita gente às vezes ouvindo um pouco do que eu estou falando desse jeito vai falar, então quer dizer que se faz possivelmente bem, eu vou procurar alguém que vende e vou começar a tomar, seja lá qual for a medicação, aí que a gente acaba não conseguindo fazer de uma maneira adequada, técnica, segura, eficiente, que seria ali junto com algum profissional médico prescritor, você vai utilizar as medicações certas no momento certo. Né? E aí remédio, se você utilizar em dose certa, ele trata. Se você utilizar em dose errada, te brocha. Ele te vira doente, brocha. E aí as testosteronas, elas também dão agressividade, que pra luta isso é muito bom, de certa maneira, né? Que também se você for muito afoito ali na agressividade, você pode não estar no time certo. Mas então só tem pontos positivos. Lembra do bad boy das antigas? Que era normalmente alguém que lutava e que tinha um perfil agressivo, né? Ou um cara forte, né? Eles associavam agressivo com a luta, né? Na verdade. Sim. Que era alguém que utilizava esteroide anabolizante na época, se destacava fisicamente e não sabia controlar um pouco dos comportamentos agressivos gerados pelos esteroides. E na luta, o principal são os diuréticos, né? Que tem que tomar cuidado, porque eles ajudam, mas eles podem trazer até arritmia cardíaca, né? Você pode ter parada cardiorrespiratória, entre outras complicações. Pô, o papo tá bom, o papo tá da hora, eu tô cheio de perguntas pra te fazer, só que a gente vai estourar muito o nosso tempo. Eu prometi pra galera um bate-papo de entre 35 e 45 minutos, então provavelmente vai ter que editar, a galera vai perder um pouquinho do que a gente tá falando, mas antes disso, eu quero fazer com você o Batendo de Encontro. Eu jogo uma palavra, você fala a primeira coisa que vem à sua mente. Eita, vamos lá. Vamos lá? Tô pronto. Bora, vamos lá então. Trabalho. Sou eu. Nutrição. Transformação. Esporte. É uma necessidade. Política. Angustiante. Brasil. Pedido. Mundo. Maravilhoso. Mulheres. Incríveis. As mulheres elas estão transformando muito positivamente. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais abrangente de muita coisa, que às vezes a gente precisa de um olhar diferente do que muitas vezes vinha acontecendo sem essa força feminina. Atletas. Exemplos gigantes, eu acho incrível. Admiro tudo quanto é atleta e só para reforçar, para mim atleta é a pessoa que faz muito bem o que faz, independente da modalidade, cara. Pra mim atleta da vida, o paizão é um baita atleta pra mim. Família. O que me motiva, é o meu combustível, faço tudo por eles. Amor. Tô aprendendo, tempo, é algo incrível, mas o amor é fazer por si e pelo outro que gostaria de estar aí sentindo, recebendo, vendo. Amor é isso, né? Você poder fazer o bem pra você e pro outro também. Ódio. Nem sei o que é isso, velho. Passa longe. Felicidade. É um estado momentâneo, entender isso. É isso aí. Pô, muito obrigado pela conversa. Espero que você tenha curtido estar aqui no nosso segundo episódio do Papo de Cron. Foi um prazer ter você aqui, um nutricionista tão bom. Galera, sigam ele nas redes sociais, eu vou deixar aí o link das redes sociais dele, vai estar bem aqui. Olha que maravilha. Vai estar bem aqui. Sigam ele, já vai ver que ele é bem popular, é um cara bem popular e tem muito a oferecer. Ele tá sempre postando, né, Rô? Dicas, algumas coisas em relação a perfis, dicas alimentares, o que você está comendo, Sim. o que você acha interessante que as pessoas comam. Então, sigam ele, galera, nas redes. E é isso aí, por hoje é só. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar aqui e até uma próxima. Valeu! Um abraço, galera. Ei.